Olá, tudo bem? Hoje começaremos a apresentação do livro Teísta Respeitado aqui no YouTube, então bora se inscrever no canal aí e ativar o sininho aí, galera. O vídeo de hoje será uma apresentação do texto escrito por Carlos Davi e nós daremos o primeiro passo para se tornar um teísta respeitado. Iremos entender alguns degraus e como alcançá-los. O primeiro passo é conhecer um pouco sobre a filosofia teísta, seus grandes representantes, suas ideias e os argumentos em que eles desenvolveram e as ideias que combateram também. Portanto, faremos algumas análises introdutórias ao assunto da filosofia teísta e suas origens. Começarei falando sobre quem aparece primeiro na história entre ateus e teístas. Depois farei uma análise breve sobre a importância da revelação na história e como os gregos falam dos filósofos principais, como eles acreditavam em Deus. Uma breve introdução a São Tomás de Aquino, Descartes e seu infame racionalismo irracional e o combate atual sobre fé e razão encerra a primeira parte desta série. O próximo passo será compreender melhor as origens e crenças da teologia cristã. Então, respire fundo e vamos lá. Uma das coisas que mais leio na internet da parte de ateus é a alegação de que o ateísmo vem antes da crença e que são os crentes que têm que provar que Deus existe. Os teístas usam diversos argumentos como o cosmológico, o moral e o teleológico, ao passo que ateus militantes apenas dizem: você não está trazendo evidência suficiente, continua valendo a não existência? Será mesmo? Vamos por partes. Primeiro precisamos esclarecer quem vemos primeiro na história, o ateu ou o teísta. De acordo com a escala de tempo evolucionista, o homem moderno está na Terra há 500 mil anos. Estranhamente, nós temos registros da humanidade que remontam a poucos milhares de anos. E não foi encontrada ainda nenhuma sociedade que se tenha desenvolvido sem apresentar em sua cultura aspectos claramente religiosos. Deus ou deuses sempre estiveram presentes em cidades, vilas, comunidades e povoados. Parece que a religião sempre caminhou ao lado do homem. E os ateus? Quando apareceram? Para falar a verdade, eles têm sido bem discretos ao longo da história. Um autor ateu nos explica quando começou o ateísmo, entre aspas, né? O ateísmo se originou na Grécia Antiga, mas surgiu como um sistema de crenças explícitas apenas no final do Iluminismo. Foram os primeiros filósofos naturalistas pré-socráticos que vieram com a ideia de tirar a responsabilidade da criação de cima dos deuses e colocar na natureza. O mundo veio da água, o mundo veio do fogo, e eles achavam essas propostas mais racionais do que dizer que há uma inteligência por trás da criação. É importante deixar claro que existe muita diferença entre os deuses mitológicos gregos e Deus, o espírito criador, que era admitido sim pelos filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles. De todo modo, é mesmo na Grécia Antiga que encontramos os primeiros vislumbres do ateísmo, como disse Julian Badini, o autor que acabei de citar. Não é preciso ser um gênio para saber que antes disso existe um oceano de história em que a crença em Deus permanece documentalmente inquestionada, e é como diz o arqueólogo e filósofo Rodrigo Silva: temos indícios apenas daquilo em que se acreditou, mas não daquilo que se negou. E mesmo que o tivéssemos, para que a negação se consolide na história, é necessário que haja antes o elemento a ser negado. É por isso que, na lógica aristotélica, uma proposição ontológica negativa dificilmente será aprovada. Todos somos crentes e descrentes em relação a alguma coisa. Alguém que diz ser descrente quando se trata de Deus tem que ser crente em relação ao fato da natureza ter surgido espontaneamente ou ter criado a si própria. Eu, por exemplo, sou descrente a que o universo tenha surgido sem uma causa externa, mas isso não me faz ateu. A questão está no fato de que os ateus acham que o papel deles é sentar numa cadeira e dizer: prove-me que Deus existe, e eles se veem numa posição passiva, posição de alguém que não acredita que Deus existe. Porém, há uma falha com essa definição. Os ateus não simplesmente não acreditam que Deus existe, eles ativamente acreditam que Deus não existe. Parece confuso o que eu estou falando, mas a diferença é que o primeiro, que não se convenceu de que Deus existe, é o agnóstico. O segundo, que afirma que Deus não existe, é que é o ateu. Se o ateu afirma que algo não é, ele está afirmando uma negação, e tal afirmação precisa ser provada, assim como a afirmação de que Deus existe. Na discussão sobre quem vem primeiro e tem direito de esperar ser convencido, o ateu e o teísta estão empatados. O teísta tenta convencer o ateu de que o mundo foi criado por Deus de modo intencional e planejado, e mostrar quem é esse Deus se tiver evidências para isso. Já o ateu precisa explicar como a hipótese de um Deus pode ser dispensável,
uma vez que ela é claramente plausível para explicar o surgimento do universo e a informação que vemos em todos os níveis de organização da matéria, nós teístas somos descrentes em relação ao universo ter vindo do nada sem nenhuma causa suficiente, somos descrentes em relação ao homem ser um produto unicamente de forças naturais não guiadas. Os ateus, caso queiram debater de verdade, precisam reconhecer que lhes cabe explicar como a deusa natureza foi capaz de fazer isso tudo sozinha. Enquanto isso, continua valendo a existência de Deus, a causa suficiente para explicar o que está bem diante de nossos olhos. E aí, gostou desse capítulo? Então compartilha aí o nosso canal e fica ligado que em breve sairá o próximo capítulo do livro. Um grande abraço, Deus nos abençoe, até mais.